Você já reparou que o mar pode estar aqui de manhã e algumas horas depois estar muito mais longe? A água sobe, a água desce, e isso acontece todos os dias. Mas o que exatamente faz o oceano se mover desse jeito? Esse movimento tem um nome: maré. E embora pareça simplesmente que o mar está indo e voltando, existe uma combinação de forças muito maior acontecendo. A principal delas vem de um corpo celeste que está, em média, a quase 400 mil quilômetros da Terra: a Lua. A Lua exerce atração gravitacional sobre a Terra inteira. E essa atração também atua sobre os oceanos, mas ela não é igual em todos os pontos da Terra. O lado da Terra mais próximo da Lua sente uma atração um pouco maior, o lado oposto um pouco menor. Essa é a força gravitacional diferencial, também chamada de força de maré. Essa diferença de força produz uma deformação no sistema Terra-Lua, e os oceanos respondem a essa dinâmica. E tem mais uma coisa que talvez você já tenha percebido: a maré não acontece no mesmo horário todos os dias. Isso ocorre porque a Lua também está se deslocando ao redor da Terra. Então, a Terra precisa girar um pouco mais para que um determinado lugar volte a ficar aproximadamente alinhado com a Lua. Por isso, em muitos lugares, o horário das marés muda cerca de 50 minutos de um dia para o outro. Mas a Lua não está sozinha nessa história. O Sol também exerce atração gravitacional sobre os oceanos. Quando Sol, Terra e Lua ficam aproximadamente alinhados, essas influências se combinam. São as chamadas marés de Cisígia, que ocorrem próximos às luas nova e cheia. Quando o Sol e Lua ficam aproximadamente em posições perpendiculares em relação à Terra, temos as chamadas marés de quadratura, que ocorrem próximas às luas minguante e crescente. Mas ainda falta uma peça importante nessa história. Se a Lua e o Sol são responsáveis pelas forças que geram as marés, por que o mar não sobe e desce da mesma maneira em todos os lugares? Por que algumas praias têm uma diferença enorme entre a maré alta e a maré baixa, enquanto em outras essa diferença é muito menor? Isso ocorre porque o oceano não é uma superfície uniforme. O formato da costa, a profundidade, a presença de baías, estuários e o relevo do fundo do mar podem amplificar, diminuir e até modificar a forma como a maré se manifesta. Ou seja, a Lua e o Sol dão início a essa dança, mas é o próprio oceano, com toda a sua complexidade, que determina como ela acontece em cada lugar. É por isso que estudar as marés não é simplesmente olhar para a Lua e prever quando o mar vai subir. É preciso entender a interação entre astronomia, física, oceanografia e as características de cada ambiente. E talvez seja justamente isso que torna as marés tão fascinantes. Um movimento que parece simples, mas que resulta da interação entre forças que atuam em escalas completamente diferentes. Da próxima vez que você estiver na praia e perceber que o mar está mais alto ou mais baixo do que algumas horas antes, lembre que você está observando bem diante dos seus olhos o resultado de uma interação que envolve a Terra, a Lua, o Sol e o próprio oceano. E quando a gente começa a entender essas conexões, o oceano fica ainda mais instigante. E no próximo vídeo, afinal, por que a água do mar é salgada? Tchau, até a próxima maré!